em nome de Jesus. Amém. Amém. Lemos assim a palavra do Senhor em Marcos 3, a partir do verso de número 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é o texto onde Jesus chama os seus principais discípulos, aquele que ele os chamou de apóstolos. E nessa noite, nós vamos aprender com essa experiência de chamado a respeito do nosso próprio chamado. Você sabe que você tem um chamado? Quem sabe aí que tem um chamado da parte de Deus, dá um glória a Deus aí. Aqui não tem essa conversa de, Deus tem um propósito na sua vida, como se alguém não tivesse. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um propósito, ainda que não esteja vivendo, e ainda que não queira viver esse propósito, você tem um chamado da parte de Jesus a respeito da sua vida. E logo nesse início de mensagem eu quero dizer algo muito importante. O chamado de Jesus para a sua vida não é simplesmente para frequentar um local de culto, não é para ir uma vez na semana, presenciar uma reunião religiosa. O chamado de Jesus para a sua vida, o chamado de Jesus para qualquer discípulo, é para viver na presença dele. É um chamado para todas as áreas da sua vida. Esses homens foram chamados por Jesus e a vida deles nunca mais foi a mesma. E qualquer pessoa que um dia foi chamada por Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Nessa noite, a gente não vai se aprofundar nessa questão do chamado específico. Mais para frente, no decorrer das próximas semanas, um dos domingos nós vamos tratar muito profundamente a respeito desse assunto. Mas nós temos algumas coisas que são a base, o fundamento, para você pensar sobre qualquer tipo de chamado que você tenha. O texto começa dizendo assim: depois disso, Jesus subiu ao monte. E eu quero começar com esse detalhe. Quem aqui já orou no monte, levanta a mão. Que coisa legal, né? A gente sair e ir para o monte. O texto que a gente leu só fala que Jesus subiu ao monte, só isso. Não dá mais outros detalhes. Mas, quando você compara essa história com Lucas contando esse mesmo episódio do chamado dos apóstolos, nós percebemos que Jesus ele não simplesmente subiu para fazer uma reunião ali. Lucas vai contar para a gente que Jesus ele se retirou no monte a fim de orar e passou a noite inteira em oração. E toda vez, meus irmãos, que eu vejo que Jesus se retirava para orar e ficava muito tempo orando, eu não tenho como não pensar o seguinte: gente, Jesus é o próprio Deus. E ele orava. Como assim? Ele estava falando com ele mesmo? De certa forma, sim. Quando Deus se fez gente, ele se esvaziou de toda a sua natureza eterna, poderosa, se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de gente. E o recurso que ele tinha aqui na terra é exatamente o mesmo que eu e você temos. Jesus não tinha uma comunicação tecnológica especial para ele falar no céu, um tipo de videoconferência, uma super antena que ele conectava de volta no céu, não. O recurso que ele tinha era exatamente o mesmo que você tem. Separar um tempo num lugar e começar a falar com alguém que você acredita pela fé que está ouvindo você nesse momento e que esse alguém é o próprio Pai. Jesus tinha uma vida fervorosa de oração. As coisas incríveis que a gente vê Jesus fazendo
Deixa eu corrigir essa frase, porque incrível é aquilo que você não consegue crer. As coisas maravilhosas que nós lemos na Bíblia Jesus fazendo estão diretamente relacionadas ao tempo de oração que ele tinha. A gente vê, por exemplo, lá em Mateus 14, que Jesus passou a noite orando no monte. E de repente ele desce do monte e começa a andar sobre as águas. As coisas não estão ali soltas. Está tudo relacionado, meus irmãos. E a grande questão é, se Jesus passava a noite inteira orando, como nesse caso, para tomar uma decisão, será que eu e você não estamos fazendo alguma coisa errada na hora de tomar a decisão, não? No dia seguinte, Jesus ia escolher os seus 12 apóstolos. Ia chamar aqueles 12 homens que iriam mudar a história do mundo, a partir dos ensinos dele. E Jesus simplesmente se retira e vai para o monte orar, se conectar com o céu, buscar esse alinhamento. E aí, meus irmãos, ele chega e declara o nome de cada um daqueles, chama aqueles que iriam ser os seus apóstolos. Jesus orou a noite inteira para fazer uma coisa que durou poucos segundos. E aí você começa a pensar nas decisões que você precisa tomar na sua vida, ou talvez nas decisões que você já tomou na sua vida. O risco da gente fazer algo da nossa própria cabeça, da nossa própria carnalidade, e cometer erros no processo, ele é muito real, meus irmãos. E nós cometemos erros o tempo inteiro. Às vezes a gente acha que a oração é simplesmente para fazer com que Deus mova algo aqui nessa terra. Mas a oração, muitas vezes, ela serve simplesmente para fazer com que o nosso coração se mova na direção dele. Faz com que as ideias que estão na nossa cabeça deem lugar às ideias que estão no coração do próprio Pai. Então, o primeiro ensino que nós temos nesse texto é que antes de tomar qualquer grande decisão na sua vida, você precisa buscar esse alinhamento com o céu. Você precisa realmente buscar tempo, tirar tempo em oração, porque vamos combinar? Jesus, que é Jesus, sem pecado, que nem o próprio Satanás em pessoa conseguiu enganar, entendeu que precisava tirar uma noite inteira de oração. E você, criatura? E eu? Quem sou eu na fila do pão, nessa história toda? Para tantas decisões que nós tomamos no dia a dia. Esse é o primeiro ajuste que o Espírito Santo nos chama a fazer. Então o texto diz que Jesus, depois disso que tinha acontecido lá no texto anterior, ele subiu ao monte e ele chamou aqueles que ele bem quis. É isso que o texto está dizendo. E o segundo grande ensino que a gente tem é que Deus chama quem Ele quer. Esse é um ensino sobre soberania de Deus. Eu não sei se você já ouviu aquela frase que diz assim: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Que grande bobagem, meus irmãos. Eu detesto frases de efeito justamente porque elas são só isso, são um efeito para as pessoas dizerem amém, glória a Deus, e não pensam no que está sendo dito. Quer dizer que Deus não chama capacitados. Pobre de você aí que se capacitou, que estudou outro idioma, né? Que se preparou em alguma área, Deus não vai chamar você não. Deus só vai chamar os incapacitados. Está errado, meus irmãos. Deus chama quem Ele quer, quando quer. É claro que Ele capacita aquelas pessoas que precisam de capacitação. É claro que aquele que é capacitado já era Ele capacitando desde o início. Mas a gente não pode ficar dizendo que Ele não chama um ou Ele chama outro. O critério não é nosso, o critério é dEle. E a gente fica espantado com o tipo de gente que Deus chama. A gente vê Jesus chamando todo tipo de gente no ministério dEle. E para as funções diversas, diferentes, Jesus chamou gente que inclusive não quis ir. Que falou não, virou as costas e foi embora, porque entendeu que tinha outras prioridades na vida. Jesus chamou gente, inclusive nesse dia, que foi capaz de dizer sim, e depois se voltar contra ele e o trair. E Jesus chamou. Jesus chamou gente para largar o emprego e ir com ele, e viajar com ele. Mas Jesus também chamou gente para poder virar e falar assim: você não vai comigo não, você vai ficar na sua cidade e vai pregar para o povo aí da sua cidade.
Existe todo tipo de chamado, meus irmãos, mas a grande questão, o grande ensino nesse texto é: Ele chama quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para aquilo que Ele quer, porque Ele é o dono da seara. É importante você ter isso até mesmo antes de ter convicção do seu chamado em Deus, da área que Ele vai chamar você para servir. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que tem um anseio no coração de servir em áreas, de repente, de visibilidade. Eu vejo isso muito acontecendo dentro de igrejas. Talvez Deus te chame para um lugar onde você vai ser muito visto, e nada contra isso. O problema é quando Deus não chamou a pessoa, mas ela quer estar em uma posição de visibilidade. Então ela quer, de alguma forma, estar no ministério de louvor, mesmo que ela não saiba cantar. Ela quer estar pregando, mesmo que ela não tenha o chamado para pregar. Ela quer, de alguma forma, estar em evidência. Isso é muito perigoso. Às vezes ela quer simplesmente ser um missionário pela aventura da viagem, pelas coisas que ouve, né? E cria aquela fantasia no coração. Irmãos, campo missionário, como o Jussiel falou aqui para a gente, é perrengue atrás de perrengue, né? Anos após anos, estamos lá, né? Pastor Alex, há mais de 20 anos lá no campo missionário, muitas e muitas histórias para contar. Não é qualquer ser humano que aguenta isso, não. Tem que ter um chamado específico de Deus para isso. Então entenda, quem vai escolher isso é Ele, não é você. O que você tem que fazer? Tudo que Ele te mandar fazer. Esse é o princípio. Ele que escolhe. E aí o texto, ele continua detalhando para a gente. Ele subiu ao monte, Ele chamou quem Ele quis, e Ele chamou para algo. Vai dizer que esses homens iriam pregar, esses homens iriam expulsar demônio. Quando você junta com a versão de outros evangelhos a respeito disso, você vai saber que eles também são chamados para curar enfermidades. Mas Jesus fala uma primeira coisa: chamou para estarem com Ele. Quem percebeu esse detalhe no texto? Jesus chamou esses homens para estarem com Ele. Presta atenção no que eu vou dizer. Como eu mesmo costumo dizer, olhe aqui para os meus olhos azuis. Seu primeiro chamado é para estar com Jesus. Essa é a coisa mais importante que tem. Esses homens, a partir daquele momento, daquele sim que eles deram para Jesus, eles iriam andar o tempo todo com Jesus. Dormir onde Jesus estava dormindo, acordar onde Jesus estava acordando, passar as mesmas dificuldades que Jesus estava passando, andar no barco que Jesus estava andando ou navegando. A partir desse momento, a vida deles era colada com Jesus, porque o primeiro chamado de um discípulo de Jesus é um chamado para estar com Jesus. E presta muita atenção nisso, meus irmãos, porque aqui está o coração dessa mensagem. Tem gente que quer correr para servir, mas não quer correr para o relacionamento, para a intimidade com Jesus, para o estar com Jesus. Se você é muito bom de servir, mas é ruim de intimidade com Deus, na verdade você é ruim de servir, porque você ainda não entendeu. E infelizmente essa é a grande tentação que todos nós que servimos ao Senhor temos. De entrar simplesmente no fazer, esquecer dessa essência, desse primeiro chamado, que é o chamado para perto do Mestre. E eu quero que você comece a se avaliar nesse sentido. Como é que anda o nível de paixão da sua vida por estar perto de Jesus? Porque nesse tempo eles tinham Jesus de forma corpórea. Jesus ali de carne e osso andando no meio deles. Mas na era da igreja o que nós temos? Nós temos o Espírito Santo, que também é Deus no meio da gente. E nós, assim como aqueles homens tinham que se relacionar com o Cristo na forma humana, nós nos relacionamos com o Espírito de Jesus em toda a era da igreja. Você é alguém dado ao relacionamento com o Espírito Santo? Você é alguém que realmente sabe se relacionar com o Espírito Santo? Ou é alguém que tem se preocupado simplesmente em fazer e não em se relacionar com Ele? O seu primeiro chamado é para estar com o próprio Jesus. Uma das histórias mais fortes na Bíblia que ilustram essa diferença de coração, sabe?
É uma das histórias muito conhecidas no meio cristão, a gente canta a respeito dessa história, que é aquela história que Jesus chegou numa casa, e ali tinha uma família, que eram amigos dele, e nessa família tinha duas irmãs, uma se chamava Marta e a outra se chamava Maria. E quando ele chegou nessa casa, Maria se assentou aos pés de Jesus e ficava ali ouvindo ele atentamente. Eu fico imaginando a cena, Jesus falando e Maria, igual essas crianças pequenas que ficam na frente da televisão, vendo Baby Shark, qualquer outro desenho assim, que ficam lá assim, né, fixados com aquilo que está acontecendo. Maria estava ali aos pés de Jesus. Marta, eu também entendo o lado dela. Marta estava trabalhando, agitada, com um monte de coisa para fazer. E eu quero que você imagine também o lado de Marta, porque simplesmente chega o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na sua casa de uma hora para outra, muito provavelmente sem aviso, porque naquela época não tinha WhatsApp. E não chega sozinho, chega com basicamente mais do que um time de futebol. Só de apóstolos tinha 12, com ele 13. Mas ele andava com muito mais do que isso. Tinha algumas irmãs que acompanhavam essa comitiva. E de uma hora para outra chega um monte de gente para o almoço. E aí? E essa mulher, ela começa a ficar aflita, a Marta. Ela quer servir, ela quer fazer, ela quer acontecer. E a irmã dela, que devia estar ajudando, de repente estava ali, sentadinha, ouvindo, no bem bom. E nesse momento, meus irmãos, olha a ousadia da Marta. Marta vira para Jesus. E ela chama a atenção, é de Jesus, não é da Maria, não. Vocês perceberam isso no texto, na história? Marta vira e fala para Jesus, não te importas que ela está aí, enquanto eu estou aqui trabalhando? Ousada, para frente. E aí, não satisfeita em chamar a atenção do próprio Jesus, Marta dá uma ordem a Jesus. Ordene que ela se levante e venha me ajudar. Irmãos, essa mulher passou completamente da conta. Deixa eu contar para vocês o que estava acontecendo com o coração de Marta. É o que acontece com quem corre para servir, mas ainda não tem o coração de servo. Uma pessoa que quer servir sem ter o coração de servo, e eu estou acostumado a ver esse tipo de coisa acontecer, ela reclama dos outros, ao invés de curtir o privilégio de servir a Jesus. Porque servir a Jesus é um trem bom demais, meus irmãos. Eu me lembro do pastor Ivan falando para a gente lá na tenda, a respeito das pessoas que limpavam o tabernáculo, que ficavam ali felizes da vida, de chegar perto do Santo dos Santos. Hoje sou eu que vou passar um paninho aqui, ô glória, já vai entrando no mistério ali, enquanto vai limpando. Gente, quem tem o coração de servo, ama servir. Sabe, eu estava escalado hoje para ministrar o louvor de manhã e de noite. O pessoal estava assim, né? O pastor vai chegar de férias, já vou botar logo para tudo. Mas fica preocupado com a minha voz, que eu tentei cantar em casa e eu pensei, não vai rolar 2 vezes no dia. E foi de Deus, porque foi um dia muito corrido. Velório, visita, o culto da manhã, e eu pedi para trocar. Mas, meus irmãos, se não fosse isso, se não fosse a questão da voz, pensa em alguém que é fominha. Eu estava de férias, me chamaram para pregar, eu, amém, aceito. Preguei 2 vezes nas férias, também tive momento de aconselhamento, ministrei louvor em outro lugar. Irmãos, servir é uma alegria para quem entendeu o seu lugar. E para quem tem o coração de servo, mas quem não tem o coração de servo, se preocupa com o outro e fica azedo porque o outro chegou atrasado. E fica azedo porque o outro faltou o ensaio, seja lá o que for. Se incomoda porque Maria não está lá te ajudando no serviço. O serviço é algo pesado, não é algo alegre, não é algo que é bênção na sua vida. Por quê? Porque foi perdendo o coração de servo. A alegria que é servir. E como eu disse, isso é uma tentação para todos nós que já servimos ao Senhor. E eu estou falando aqui como se eu estivesse falando de alguém estranho, né? Essa pessoa que faz isso, essa Marta na vida, mas às vezes a Marta já fui eu. E talvez já tenha sido você. Quando a gente começa a correr demais, sabe? E se preocupa mais com o segundo chamado do que com o primeiro. E o primeiro, a maior prioridade, é estar com Jesus.
Jesus vira para aquela mulher e fala assim: olha, você está preocupada, você está atarefada, distraída, ansiosa com muitas coisas. E olha, meus irmãos, às vezes o nosso problema é justamente esse. Muita coisa distraindo a gente. Quando eu estive lá em Israel, eu tive a oportunidade de conhecer ali alguns registros arqueológicos, algumas escavações que mostravam como eram exatamente as casas daquele tempo. E olha que coisa curiosa. É impossível que Marta não tivesse ouvindo a mensagem de Jesus. É impossível que Marta, naquela casa, não tivesse ouvindo o que Jesus estava ensinando. Sabe por quê? As casas eram pequenas, o telhado era de alguma coisa vegetal, não é? E Jesus estava acostumado ali a ensinar para muita gente, então provavelmente ele tinha uma boa projeção de voz. E enquanto Marta estava ali trabalhando, certeza que ela estava ouvindo o que Jesus estava dizendo, mas ela não estava aos pés do mestre aprendendo. É igual quando a gente bota uma mensagem para tocar dentro de casa e vai arrumando a casa enquanto escuta. É diferente estar aqui nas primeiras fileiras da igreja, assim, ó, de olho aberto, atento ao que o Senhor está entregando. É totalmente diferente. Às vezes, nós estamos tão distraídos que o nosso relacionamento começa a esfriar, meus irmãos. Você já viu aquela cena da família se encontrar, um irmão está de um lado, o outro está do outro, os primos estão do outro, e de repente, vamos marcar de encontrar num restaurante. Aí chega lá, aqueles adolescentes mala sem alça, pega o celular e cada um fica no celular e não tem relacionamento nenhum. E às vezes o adolescente mala sem alça não é um adolescente mala sem alça, é um adulto mala sem alça, que fica no celular e não se relaciona. Os relacionamentos vão se esfriando quando há distrações no meio. Às vezes a gente precisa esquecer que o celular existe e um olhar na cara do outro. E voltar a entender que existem assuntos em comum, que existem histórias em comum. E com Deus é a mesma coisa, meus irmãos. Às vezes as distrações com o celular indo para o local secreto para tocar uma música, se torna um inferno na sua vida. E atrapalha você e rouba você do melhor da intimidade com Deus. E aí Jesus vira e fala para Marta: olha, você está aí distraída com tanta coisa. Mas Maria, ela escolheu, bem alto para o pessoal de casa ouvir, Maria escolheu. E ele fala que aquela parte, deixa eu falar exatamente o que ele diz, não é? Porque essa é uma parte importante. Ele diz assim, está lá em Lucas 10, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Às vezes o crente está servindo em tantas coisas, que não tem tempo para o Senhor que ele diz estar servindo. E Jesus diz, pouco é necessário. Ele está falando de serviço, de coisas para se fazer. Pouco é necessário, ou ainda uma só coisa. Se não está tendo condições de fazer, nem que seja uma coisa, pelo menos esteja aos pés dele. O mais importante de tudo, meus irmãos, é estar aos pés do Senhor. Momento mais importante ali na vida daqueles apóstolos, eles sendo escolhidos pelo próprio Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Você também foi escolhido por Ele. Você está aqui por isso. Você está aqui buscando a Ele porque um dia, na verdade, Ele te chamou para perto dEle. Mas entenda, o primeiro chamado chamou-os para estarem com Ele. Você é chamado para estar com Jesus. E eu quero que a gente finalize esse tempo de oração, esse tempo de mensagem, perdão, com um tempo de oração de ajuste. A gente vai entrar daqui para frente no nosso ano. Alguns costumam dizer que o Brasil só começa para valer depois do carnaval, né? Para muita gente é assim. Eu soube que alguns irmãos até tiram férias junto com o pastor no mês de janeiro, né? Muita coisa na igreja vai começar para valer agora.
E nós vamos falar nos próximos domingos a respeito de ser servo, a respeito de fazer muitas coisas, de você descobrir o seu lugar no reino de Deus e tantas coisas importantes. Mas antes disso tudo, um ajuste precisa ser feito. Você precisa ser aquele não que corre para servir, mas que antes de correr para servir, corre para o seu quarto e fecha a porta. Porque Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta. E fale com o teu pai, que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Você precisa ser aquele que vai correr para o seu quarto, vai fechar a porta, cortar as distrações com o mundo, sabe? E virar para Deus e falar, eu estou aqui, Senhor, eu fechei a porta. Eu estou aqui sabendo que o Senhor me recompensará, e a minha recompensa é o Senhor. Tudo que eu quero é estar aos teus pés, é te buscando. Você não vai ser bom em nada no reino de Deus, se você não for bom em buscar ao Senhor. Se você não for bom em relacionamento com Ele. Se você não for bom em intimidade com o Senhor. Vamos fazer um ajuste. Você pode se colocar de pé nesse momento? Eu vou tocar uma canção, e enquanto eu estiver tocando, você vai orando. Daqui a pouco você vai cantando essa canção e a gente vai finalizar orando pela vida de cada um de vocês. Amém? Se Deus falou com você nessa noite, fale com Ele, responda a Ele. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti. O que muda na sua vida a partir desse momento? Se você entende que o Senhor falou com você, responda a Ele. Mude algo na sua postura, mude algo na sua rotina. E aí sim, viva todo o chamado de Deus para a sua vida. Descubra por completo e viva até as últimas consequências tudo que o Senhor tem sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Você pode se sentar.